10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. E aqui vem a primeira colocação. Ou eu estou no grupo das nécias, ou eu estou no grupo das prudentes. Não tenho uma terceira opção. Existe um perigo muito grande estar no grupo das nécias, mas existe um perigo maior ainda. E qual é esse perigo? Achar que está no grupo das prudentes quando está como nécias. Este é o maior perigo ainda. Segunda coisa, qual é a missão das virgens na parábola? Elas têm uma missão. E para a festa, ok, tá, mas ainda não é a missão, vamos dizer assim, é o ponto máximo da missão delas. Iluminar o caminho do noivo, tá? Essa é a missão. E aí vocês estudaram, não vamos estudar aqui, tá? Que são as moças que não haviam se casado, que elas fariam parte como convidadas, tá? Se são convidadas, não são a noiva, obviamente, tá? Moravam na vizinhança, e elas então faziam parte da comitiva nupcial e, vamos dizer o seguinte, iriam agora fazer um cortejo nupcial em direção à casa do noivo, e assim era a missão delas. É interessante que todas possuíam lâmpadas. O que é a lâmpada? Tá. A palavra de Deus, né? Lâmpadas para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho, ok? Se todas elas possuem a palavra de Deus, e a irmã Selma citou aqui que João 17:17, o que diz lá? Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então todas as virgens são possuidoras da verdade, da palavra. Agora, querem ampliar mais conceito? Salmo 119, verso 151. O que diz lá? Os teus mandamentos são... Conhece? Os teus mandamentos são... Verdade. Então veja bem, elas possuem a verdade, elas advogam a lei de Deus, os 10 mandamentos. Ficou claro isso? Agora vem a pergunta: o que existe de errado com a verdade que elas possuem? Esse é o X da parábola. O que existe de errado com a verdade que elas possuem? o azeite, Vamos lá. o Espírito. Agora vamos ver agora a questão do azeite. Quando nós vamos para Apocalipse 4:5, o que João vê diante do trono? Vamos lembrar lá? Nós vamos lembrar agora, pastor. Lembra aí, mano. Me ajuda aí, tá? Quero a participação aí, tá? Apocalipse 4:5. Relâmpagos, vozes e trovões, gigantes, e 7 tochas de fogo. Ó, 7 tochas de fogo. Tá? Vamos só com esse conceito das 7 tochas de fogo, né? João está vendo o que no santuário? Candelabro. E o candelabro, ele possui ali luz, 7 tochas de fogo.
Ali está o número 7. 7 na palavra de Deus dá a ideia de perfeição. No Apocalipse dá a ideia de quê? Plenitude. Então João está tendo uma visão, o Espírito Santo retratado em sua plenitude na forma de 7 tochas de fogo. Olha aqui, interessante dos móveis do santuário. E deixa eu falar uma coisinha aqui do santuário, irmãos. Preste bem atenção nisso aqui. Esse conceito do santuário que nós estamos aprendendo aqui é um conceito que precisa ser muito realçado em nossa vida, porque tem todo um contexto no plano da salvação esboçado ali no santuário. E não só isto, também tem evento escatológico no santuário, tem o dia da expiação, e de lá partem as grandes coisas. E amanhã nós vamos ver porque que Deus quer que nós tenhamos uma visão a mais abrangente acerca do santuário, tá? Então nós estamos falando aqui das 7 tochas de fogo. Dos móveis do santuário, nenhum deles Deus manda nós termos uma identificação tão direta como o candelabro. Querem ver? Deus não manda nós sermos um altar de sacrifício. Deus manda que nós coloquemos o nosso corpo, a nossa vida, no altar de sacrifício. Mas Deus não diz assim: olha, você é o altar de sacrifício. Deus não manda eu ser a pia. Deus não manda eu ser o pão da vida. Deus não manda eu ser o altar de incenso. Eu posso interceder, eu posso orar, tá? Deus não manda eu ser a arca da aliança. Mas Deus direciona para que eu seja o quê? Luz do mundo. A luz, vós sois a luz do mundo. Então vamos pensar nas virgens como a luz do mundo, tá? Então vamos pensar nas virgens como a luz do mundo, tá? Existem algumas coisas que nós precisamos entender agora à luz da justificação pela fé. O que existe de errado nas virgens nessas? E aí o texto bíblico diz que elas não levaram azeite consigo, tá? Veja bem, elas não levaram azeite consigo. Existe um lado assim, tem criado algumas fricções na igreja adventista. Um grupo diz não, elas não tinham azeite. Outro grupo diz, olha, faltou azeite nas vasilhas. Outro diz que elas tinham pouco azeite, tá? Então nós vamos tirar essa dúvida aqui nessa manhã sobre essa questão do azeite. Então o texto bíblico diz que elas não levaram azeite consigo. Ficou gravada essa expressão? Não levaram azeite consigo. E depois nós vamos ver dentro do aspecto escatológico. Vamos aprender aqui. Agora, o que é o azeite? Agora veja o que está escrito no livro Testemunho para Ministros, na página 233. Diz lá o seguinte, é pequenininha a frase, tá? Vocês podem guardar e memorizar. Diz lá: o óleo é a pontinho, pontinho. O que está escrito lá? O óleo é a justiça de Cristo. Mas pastor, eu aprendi toda a minha vida que o óleo é o Espírito Santo. E por que tem lá um texto agora do Espírito Profecia dizendo que é a justiça de Cristo? Vamos entender isso, tá? Vamos entender agora um outro conceito sobre verdade, para nós depois juntarmos as coisas. No livro de Efésios, no capítulo 4, Efésios capítulo 4, nós encontramos a seguinte declaração do apóstolo Paulo em relação
a verdade. O que ele define como verdade? Nós já definimos aqui muitas coisas relacionadas com a verdade. 4, verso 21. 4, 21. Vamos ler o 20, vai. Mas não fosse assim que aprendesses a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Tem uma tradução aí que diz a verdade como é em Jesus. Tem uma outra tradução que diz a verdade tal como ela é em Jesus. Vamos entender o que é essa verdade em Jesus. Em Gênesis, no capítulo 15, nós temos um texto que Paulo vai usá-lo, no livro de Romanos. Ele vai fazer esse texto a base da justificação pela fé, e ele tira de Gênesis capítulo 15, o verso 6. Nós encontramos o seguinte: ele, no caso Abrão, mais tarde Abraão, ele creu no Senhor, e isto lhe foi o quê? Imputado para justiça. Tá? Que justiça é essa? A justiça que vem de Deus. E a justiça que vem de Deus é quem? Jesus. E a senhora já colocou isso. A perfeita obediência de Cristo, o padrão exigido da lei de Deus, que nós não nascemos com ele, tá? Não temos padrão para apresentar diante de Deus. E aí, o que Abraão creu? Se nós formos fazer uma análise do contexto, no capítulo 15, veja bem, no verso 1, dentro desses acontecimentos veio o que? A palavra do Senhor a Abraão. Então veio a palavra do Senhor a Abraão. Então ele creu na palavra do Senhor, e isto lhe foi o que? Imputado para a justiça. O que significa isto? Foi considerado para a justiça. E aí, na conta de Abraão, que representa a nossa condição também, tá? É uma conta impagável. Deus fez lá um depósito. E aí, veja bem, a justiça de Cristo, ela é atribuída ao nosso favor, e nós somos considerados como se nós nunca o quê? Tivéssemos pecado. Deus não olha o nosso passado, Deus não olha a nossa adolescência, será que nós fizemos algumas coisas erradas? Deus não olha aquilo que nós erramos na vida, as decisões que nós erramos na vida, né? Os nossos erros que foram assim, erros grosseiros, vícios grosseiros, decisões grosseiras. Vamos dizer o seguinte: Deus, quando alguém se arrepende dos seus pecados, crê na justiça de Cristo, é imputada a justiça de Cristo, e Deus o considera como se nunca tivesse pecado. E aí Deus nos olha como justos por causa da justiça de seu Filho. Isso não é maravilhoso, irmãos? Ah? Mas Deus não para por ele. Agora vamos lá. Abraão creu em que mesmo? Na palavra do Senhor, tá? E aí o tempo aqui não vai dar, mas o Evangelho de João, ele retrata muito Cristo como o verbo da vida, tá? Cristo é o verbo. Ele se encarnou, e veja bem, então na pessoa de Jesus Cristo, Cristo é a palavra encarnada. E a Selma já antecipou aqui um verso, né, de Efésios 1,13, que diz lá, né, que o Evangelho é a palavra da verdade. Pastor, o que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra da verdade. O Evangelho são as boas novas de salvação. E o que nós podemos resumir numa só palavra? O Evangelho é
Jesus. Tá? Então veja bem, irmãos, o que é o Evangelho segundo Paulo e segundo aquilo que a palavra está dizendo, né? Ele é Cristo. Então, veja bem, quando nós cremos em Cristo, tá? É imputada uma justiça em nossa conta. Deus nos considera justo, mas Deus não para por aí. Agora vem uma outra pergunta, para nós entendermos aqui esse conceito de justificação pela fé. Além de Abraão receber uma justiça que foi creditada na conta dele, o que ele mais recebeu? Isso aqui é o ponto que nós precisamos entender. No livro de Gálatas, capítulo 3, nós vamos entender isto. Gálatas, capítulo 3, e o verso, só confirmando com vocês aqui, no livro de Gálatas, capítulo 3, o verso 2. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pregação da fé? Agora uma pergunta: os gálatas, eles receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Quando o Evangelho, quando a palavra da verdade, quando ali está, o que tem na palavra da verdade? Na palavra da verdade, segundo o Evangelho de João, nela a vida como a vida em Deus. Então veja bem, quando Cristo fala, quando Deus declara, alguém está perdoado pela graça de Deus, alguém está perdoado porque a graça, o Pai, o céu sensibilizou pelo pecador arrependido. E nem o arrependimento vem de nós, irmãos, né? É fruto da operação do Espírito Santo em nós. E aí vem a pergunta lá no caminho a Cristo: precisamos chegar a ter Cristo para ter o perdão? Não. Nós esperar o perdão para chegar a ter Cristo? Não, vá ter Cristo e Cristo dará para nós o arrependimento. Perdão, acho que eu fiz confusão aqui, né? Ela coloca lá: precisamos esperar o arrependimento para ter Cristo? Não, vá ter Cristo, Ele nos dará o arrependimento e o arrependimento levará a usufruir da graça perdoadora de Cristo. Então, irmãos, mas quando Deus fala: filho, os teus pecados estão perdoados, ou quando Deus, vamos dizer assim, anunciou a palavra a Abraão, o que vem mais? Além da justiça que foi atribuída a Abraão, ele recebeu vida da palavra de Deus. Ele que estava morto em seus delitos e pecados, ele recebe agora a vida da palavra de Deus, e essa vida vem o que? Mediante quem? Pela fé, vem através de Cristo e chega até o nosso coração mediante o Espírito Santo. Ali nós já colocamos alguma coisa nesse sentido. Então vem uma graça que age em nosso favor e uma graça que vem e ela atinge o ser. Então Abraão, ele recebeu o Espírito Santo quando ele creu no Senhor. Não foi só uma justiça imputada, foi uma justiça comunicada. Agora vamos juntar as coisas e vamos chegar à parábola das virgens. Quando a Bíblia diz que as virgens, elas não levaram azeite consigo, o Espírito Santo
não fazia parte da vida delas. Não quer dizer que elas não criam no Espírito Santo. Não quer dizer que elas não davam estudo bíblico. Não quer dizer que elas não professavam a verdade. Mas elas possuem somente a teoria da justificação pela fé. Elas possuem somente a crença na verdade. Pode ser que muitas delas tiveram vícios na vida, vícios grosseiros. Possa ser que muitas delas tiveram vidas que em algum momento foram vidas com traços grosseiros no seu viver. Mas não quer dizer que elas experimentam a genuína obra do Espírito Santo no coração. E a verdade para elas chegou até o pátio exterior da alma. Não efetuou uma obra mais profunda no coração. Elas advogam a verdade, elas creem na verdade, elas ensinam a verdade, elas estão esperando o Senhor Jesus, mas falta o azeite na vida delas. O Espírito Santo não habita no coração delas, e o Espírito Santo não habita no coração delas. Elas são possuidoras e professam a verdade, mas elas não receberam a verdade como é em Jesus. O que é a verdade como é em Jesus, pastor? É a verdade untada com óleo. Quando Ellen White diz, o óleo é a justiça de Cristo, a ausência da justiça de Cristo no coração, a ausência do óleo, significa que a justificação para a fé, para elas, é um conceito teológico na igreja, mas não faz parte da vida delas. Cristo Jesus como sua justiça. Queridos irmãos, e aqui a Bíblia diz que essas virgens, elas vão se deparar com uma coisa quando o relógio vai bater meia-noite. Quando o relógio bater meia-noite, pum, vai se ouvir um grito. E o grito é? Aí vem o noivo. Só que essa meia-noite, ela é bem definida no livro Parábola de Jesus. Diz lá que essa meia-noite vai ser um tempo de crise para o povo de Deus. E olha o que está escrito lá. Vai ser um tempo de perseguição por causa da palavra de Deus. De perseguição. Vai ser um tempo de lamentação e vai ser um tempo de provas. Aí vocês vão lá no último capítulo, a recompensa merecida, no livro Parábola de Jesus, vocês vão ver essa frase lá. Nessa noite será provada a fé do povo de Deus. Lamentação, perseguição por causa da palavra de Deus. Mas nesta noite, nessa meia-noite, vai brilhar a luz de Deus. Então está tudo ali um cenário escatológico, e amanhã nós vamos abranger um pouquinho mais sobre isso, tá? Todo um cenário escatológico ali, tá? E aí veja bem, então vamos lá, entrar na crise, sem o azeite, sem Cristo estar habitando pela fé no coração, tá? Mediante a ação do Espírito Santo, significa que a crença apenas na palavra não é o suficiente. Precisa estar recebendo vida da palavra. Aí vem a pergunta: como é que eu posso ser luz sem o azeite? O conceito da lâmpada, irmãos, aqui na parábola, então vamos mentalizar, certamente era de barro, tá? Então nós temos que ter essa ideia de lâmpada, um utensílio de barro na época, tá? E ali é o seguinte: havia o bojo, tá? O vasilhame, e havia um pavio de algodão cru
e havia o azeite, combustível. Se o Espírito Santo não habita pela fé no coração, não tem luz. Eu posso, agora vou falar para o pastor Jorge, eu posso até transmitir o conceito bíblico correto. Eu não tenho poder transformador na minha vida. E não tendo o poder transformador da graça de Deus na vida, irmãos, nada feito. Nós precisamos de duas coisas para chegar no céu, para entrar no céu. Nós precisamos ter os nossos pecados perdoados. E o sangue de Jesus, o perdão resolve isso. Mas nós precisamos que o Espírito Santo atue em nossa vida, para colocar em nós uma coisa que se chama aptidão para entrar no céu. Senão vai estragar o ambiente. E aqui eu vou terminar nessa manhã, mas antes de terminar eu vou fazer uma perguntinha aqui. Quantos estavam no sábado pela manhã, quando eu preguei lá em Valadares? Eu preguei na igreja, foi na igreja central no sábado de manhã? Não, foi vigília, né? Preguei onde que eu preguei no sábado de manhã? Foi no Vila do Sol e Atalaia. Tá. Acho que a maioria aqui. Todos estavam lá. O quê? Vamos repetir aqui uma. Sempre. Por onde eu passo, eu gosto de contar um pouquinho da minha vida. A palavra de Deus. O que é a verdade? Como ela é em Jesus, pastor? A palavra acompanhada de quem? Do Espírito Santo. A palavra untada com azeite. Só para entender. Na Páscoa, o cordeiro deveria ser morto, não é assim? Então, fé no cordeiro de Deus, e o cordeiro deveria ser comido. Como é que era comido o cordeiro? Assado. Não podia comer o cordeiro cru, nem cozido. O que significa isso? Assado, se é assado é onde? Naquele tempo não tinha micro-ondas, tem que ser assado aonde? No fogo, tá? Então, irmãos, o cordeiro de Deus, a palavra de Deus, acompanhada do Espírito Santo. E tem muita gente que pensa que o cordeiro é comido só cru ou cozido. Tem que ser no fogo, tem que ser a graça, poder da palavra, acompanhado do fogo do Espírito Santo, tá? Poder de Deus. Então, o que existe de interessante na palavra de Deus? Nela existe a vida que é em Deus, porque Cristo é a palavra encarnada, e quando nós recebemos o Evangelho, nós recebemos a vida que é em Deus, para que essa vida, a nossa vida, nunca mais se torne a mesma vida. E alguns anos atrás, alguém me ensinou na igreja que o Espírito Santo é sumamente importante. Uma coisa é falar do Espírito Santo, outra coisa é querer o Espírito Santo. Por que nós temos dificuldade com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não vem acariciar os nossos desejos não santificados. Muitos gostam de louvar e falar do Espírito Santo, mas não querem submeter a vida ao Espírito Santo. Não querem o Espírito Santo, porque ele é convencedor do pecado, da justiça e do juízo. Não querem ser corrigidos. O pecado os mima.
e acham que vão entrar no céu com seus desejos, com a sua superficialidade, com o cristianismo de profissão na verdade, e entram no mesmo erro dos judeus. Eles criam que um assentimento, um consentimento à verdade era o suficiente para a salvação. E quando Jesus disse para eles: olha, está faltando um elemento novo na vida de vocês, está faltando a justiça de Cristo na sua vida de vocês, e o sábado perde sentido para eles, porque eles desprezam aquele que é o dono da verdade, a justiça que vem de Deus, e estabelecem a justiça própria deles mesmos, e o sábado se tornou terrível para eles. E aí, irmãos, e esse pastor aqui não sabia, nunca havia experimentado a verdade como ela é em Jesus. E quando a verdade como ela é em Jesus, ela se apresenta à vida, ela entra com uma espada de dois gumes, e ela vai na alma, e ela vai lá no cerne, e ela faz uma genuína obra no coração do ser humano. E aí, numa sala de aula no NASP, o professor disse: olha, vamos para as madrugadas com Deus. Naquele tempo eu estava mais novo, a madrugada estava funcionando melhor. Pegue esse livro e peça para que o Espírito Santo fale através dele. Tem muitas vozes querendo falar aí, não seja através da palavra. E eu precisava ouvir a voz de Deus falando aqui. Eu precisava que a palavra de Deus viesse untada com azeite, porque a teoria tinha demais. Ensinar a teoria é muito bom, tá? Tentar convencer os outros de que aonde que está a verdade, mas é o seguinte: experimentar a verdade. A verdade é uma verdade viva, ela vem de cima. Então, na justiça de Cristo, irmãos, vem vida para quem está morto nos seus delitos e pecados, e é impossível permanecermos do mesmo jeito, irmãos. O Espírito Santo, irmãos, ele usa a palavra, e aí veja bem, para permear todo o nosso ser. Ele vai nos nossos traços hereditários, ele vai nas nossas raízes, ele vai no nosso aprendizado na escola do príncipe das trevas, ele age nos nossos hábitos, nos nossos costumes, nas nossas ideias. Eu não sei se eu disse certo um dia desse do dentista, onde eu faço um tratamento com ele. Ele é membro de uma igreja evangélica. Eu disse: olha, eu não tenho interesse que você venha para a minha igreja. O interesse que eu tenho, que Jesus tem, é que você experimente a salvação, a genuína obra da graça de Cristo. Porque se você vier para onde eu estou e se você não experimentar, não resolveu nada na sua vida. Crer na verdade não é o suficiente, irmão. A verdade tem que entrar em nossa vida com o poder transformador dela. Não se iluda, irmãos. E aí vejam bem que ali o professor disse: olha, vamos para a madrugada, vamos orar a Deus, vamos pedir o Espírito Santo, vamos pedir que fale através da palavra. E ele deu olha só, vocês fazem uma anotação, eu não sou muito de anotar as coisas, né? Faça um caderninho, né? Fala comigo, né? E pega os textos bíblicos, vai pela palavra, a palavra de Deus. Tem vida na palavra. Vocês acham uma boa ideia? Tá?
E aí eu levantava 6 horas da madrugada. O olho dava uma colada assim. Quando é para orar, irmãos, o olho prega. Tá? Quando a gente faz coisa do mundo, ele arregala. Tá? Misericórdia, né, irmão? Deus tem que ter misericórdia de nós, né? E a cama também parecia que tinha assim uma cola assim, né? E ali o seguinte, olha, não tem distrito aqui, é só sala de aula, é só requisito, né? Deixa eu dormir até às 7. Aí 7h15 eu saio, tomo um desejum lá correndo, né? Os 7h30 na sala de aula, né? É tudo que eu queria naquele tempo, né? Mas o Espírito Santo diz assim, olha, teve misericórdia de mim, tá? E uma manhã eu levantei e abri a palavra. E lá na palavra estava escrito o seguinte, 1 Samuel 10:6. E o Espírito Santo dizendo para Saul, através de Samuel: Saul, o Espírito Santo vai se apossar de ti, e tu serás novo homem. Isso mesmo, irmão. Deus não quer consertar ninguém, tá? A gente vai ficando mais velho, a gente em algumas coisas vai ficando mais assim, maleáveis e tal, mas não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é quando uma alma, ela crê em Cristo Jesus, como ela aceita a verdade, como ela é, irmãos, um novo homem aparece, uma nova criatura aparece diante de Deus. Não é consertar o velho. Tem muita gente achando que o cristianismo é consertar coisa velha, e a comissão da igreja continua a mesma coisa, as mesmas brigas. Por quê? Gente que nunca experimentou a graça salvífica de Cristo. Pastor, irmãos, novo nascimento é uma experiência rara, diz a irmã White nos dias dela. Imagine hoje se ela estivesse vivendo. Há muito a aceitar o lado intelectual da verdade, pouca mudança de vida, porque não nasceram de novo, não experimentaram a justificação pela fé, irmãos. A reforma protestante ensinava que justificação pela fé é uma declaração que você está perdoado. Ok, estão corretos, mas o Espírito Santo entendeu, a palavra de Deus ampliou mais o conceito para nós. Justificação pela fé é Deus também introduzir o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo é introduzido na vida, um novo ser aparece. E aí, irmãos, lá vai o pastor, e o Espírito Santo dizendo para ele: e tu serás mudado em outro homem. Muda-me, Senhor, eu preciso de uma mudança dos altos céus. Se eu não tiver esta regeneração que Jesus falou para Nicodemos, é impossível estar no céu. Muda-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Eu estava ali ontem falando com minha cunhada que da minha descendência, dos meus antepassados, nossa família, e a minha irmã gosta muito de brincar. Ela diz: Jorge, a nossa genética não é boa, o nosso histórico não é bom. É um negócio assim esquisito, né? A cabeça não funciona, não funcionou no passado, tá? E lá vai o Jorge herdando, né? Além de ser herdeiro, o quê? Um temperamento desequilibrado. Quando alguém fala uma coisa que eu não gosto, sai palavras que machucam. Irritabilidade, irmãos. Paulo diz que os que praticam a ira não herdarão o reino de Deus. Eu, como pastor, nunca removi um membro. Uma vez teve um probleminha mais grave de agressão física, 2 vezes, tá? Mas fora disso, nunca removi um membro por irritabilidade. Mas na comissão do céu, que Paulo fala lá em Gálatas 5, não vai entrar um. E aí o Espírito Santo: tu serás mudado em outro homem. E aí no outro dia o Espírito Santo me acorda. E quando o Espírito Santo me acorda, ele me acorda com o texto da palavra
palavra de Deus. O verso mais almejado do meu coração. Eu sou de uma região aqui da Zona da Mata, uma cidade pequena, perto de Ubá, chamada Tocantins. E quando eu, há 48 anos, aceitei o Evangelho, eu fui para a igreja e as pessoas diziam: olha, o filho do Dino, o filho da Cornélia, está indo para uma outra lei. E aí vim para a igreja. Quando o Espírito Santo, irmãos, entrou no meu coração, e aí ele falou comigo o seguinte, o texto bíblico mais almejado no meu coração. E o texto bíblico mais almejado no meu coração é este: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência e tem o testemunho de Jesus. Por que esse texto é especial? Porque o Jorge, o filho da Cornélia, numa cidade há 48 anos atrás, uma cidade fechada, Deus me fez conhecer essa igreja. E quando eu entrei nessa igreja, eu disse: essa igreja é de Deus. Tá? E aí meu pai tentou me tirar desse caminho, minha mãe, mais minha mãe. E ele disse para minha mãe: não, deixa o menino ir para a igreja, é fogo de palha dele. E aí perceberam que não era fogo de palha, fogo não apagava. Deixa esse menino para a igreja. Se essa igreja de Deus vai consertar esse menino. Olha a sabedoria do meu pai. Se ela não é de Deus, não conserta. Então jogou toda a responsabilidade em cima da igreja, tá? E aí o Espírito Santo, naquela manhã, eu acordei, o Espírito Santo, olha, irou-se o dragão, tá contra a igreja de Deus, foi pelejar com os restantes da sua descendência, que guarda o mandamento de Deus, tá? E naquela manhã, irmãos, o Espírito Santo, ele entrou falando através da palavra. Não foi através de visão, a palavra de Deus, a palavra tem vida. E o Espírito Santo me fez ver que a ira, que eu achava uma coisa assim tão banal, era do dragão. Irou-se o dragão. Quem está irado é o dragão. Jorge, olha a ira no seu coração. Você tem ainda uma aliança com o dragão. Um ministro do Senhor com uma aliança com o dragão? Sim. Sai palavras desgovernadas que machuca quem ouve. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Eu não estava entendendo, irmãos. Eu clamei pedindo misericórdia a Deus, confessando o meu pecado, dizendo, e o Espírito Santo me fez ver até com que eu estava errando. Eu não sei explicar tudo para os irmãos que aconteceu depois. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Amém. Desta manhã, irmãos, as virgens nécias, elas não sabem por experiência o que é justificação pela fé. E elas, se continuarem nesse estado, elas vão para a crise que se avizinha diante dos nossos olhos, sem o azeite, só com a teoria da palavra. É presa fácil do mundo. Precisamos, irmãos, que o Espírito Santo faça uma sondagem no nosso coração e revele para nós o pecado em nós, não na igreja.
como Deus me vê. Não é o que eu acho que eu estou. Sonda-me, diz o salmista. No raio-x divino, faça, Senhor, uma avaliação de como eu estou. Aprofunda em mim a conversão, Senhor. Veja onde eu estou errando a tua santa lei. Nos dê, Senhor, o Espírito Santo, para que Ele me convença de que eu sou um pecador e de que eu preciso dessas vestes de justiça de Cristo. Nesta manhã, irmãos, nós vamos orar. Vamos para lá para orar. O que você ouviu nessa manhã que o Espírito Santo disse para você? Como é que você espera que o Espírito Santo trabalhe na sua vida daqui para frente? Jesus é a nossa justiça. O sangue de Jesus pode perdoar todos os nossos pecados. E Ele tem o poder de nos purificar de toda injustiça. Miremos na cruz. Olhemos para Jesus. Nele a salvação. Nele a esperança. Nele nós podemos lançar todo o nosso desamparo. Nele nós podemos lançar toda a nossa pecaminosidade e dizer: Senhor, não tem como chegar ao céu. Preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia. Faça em mim, Senhor, a obra que tu queres. Vamos orar.